Bom, então nós vimos dois exemplos de teste que nos permitem avaliar parâmetros de média e proporção, dependendo da quantidade de amostras e de uma certa quantidade de premissas com relação aos nossos dados. Mas média e proporção não são os únicos parâmetros de uma população que a gente pode querer estimar. E aí, para isso, a gente vai ter que utilizar testes de hipótese, que são muito distintos, né, dos cálculos que a gente tem feito até agora. E um desses testes de hipótese, ou talvez o mais popular desses testes de hipótese, é o teste do F-test. E o teste F é um teste que, e a gente fala que é qualquer teste estatístico que tenha sobre hipótese, que tenha a distribuição F como parte da hipótese nula. Então a gente viu, né, pelo teorema do limite central, que a distribuição, né, que se seguia na minha hipótese nula era uma normal padrão ou a distribuição T para o teste T. Né? A distribuição F vai ser uma distribuição particular para esse tipo de teste. E a ideia do teste F, quando que ele é aplicado? Ele é muito utilizado quando a gente quer comparar modelos estatísticos, e a gente vai ver isso dentro do contexto da regressão, ou também para fazer a comparação entre valores de desvio padrão também. Desvio padrão ou variância. Vai ser algo que a gente vai utilizar o teste F. E aí aqui tem alguns exemplos de hipóteses do teste F. Então, a hipótese de que a média de determinado conjunto de populações seja normalmente distribuídas, todos com desvio padrão, que são iguais. A hipótese do modelo de regressão é melhor que o outro. A hipótese de um conjunto de regressão segue o mais simples de dois modelos, estão alinhados um no outro. Então, basicamente, são comparação de regressões, que a gente ainda não viu, e comparação de desvios padrões de população. Então, para isso, a gente precisa falar sobre a distribuição F. Se você vir aqui e pesquisar distribuição F, que é a distribuição Fisher-Sneijder-Core, você vai ver aqui que ela tem essa carinha aqui, né? E aí, de novo, a distribuição F também é uma distribuição que está associada com número de graus de liberdade, tal qual como a distribuição T. E ela varia claramente muito com relação a esse número de graus de liberdade. Só que ela tem 2 graus de liberdade que são avaliados, o D1 e o D2. Então aqui tem o exemplo D1, D2 com vermelho, que é o com 1, D1, D2 com valor 2 e 1, que é essa curva preta, D1 e D2 com valor de 100, que é essa curva que é quase muito mais próxima de uma normal, e assim vai. Né? Então, se a gente for olhar essa distribuição, que é a de Fisher-Sneijder-Core, ela tem quais parâmetros? Esses parâmetros D1, D2, que são os números de graus de liberdade. Ela vai ter uma PDF, que é um valor bizarro, uma CDF, que é outra conta bizarro, o valor de expectativa, o valor de moda, variância, e assim vai. E tal qual todas as outras distribuições que a gente observou anteriormente, a gente consegue acessar o valor qualquer dessa distribuição, colocando aqui o stats.f. Se eu procurar o RVS de 2 graus de liberdade, D1, D2, né, que seria o ponto de densidade e probabilidade para os graus de liberdade 10 e 10, ou um ponto aleatório, né, dessa distribuição, eu consigo sortear ele aqui. Né? Então, estou sorteando valores de f aleatórios para 2 graus de liberdade D1 igual a D2 igual a 10. Então, qual seria o exemplo desse F-test? O exemplo dele seria, por exemplo, eu pegar o meu município 1, e agora eu vou pegar a variância do meu município 1, então tá aqui 0,26, eu vou pegar a variância do meu município 2 também, e eu quero comparar a variância desses dois caras. Então eu vou criar um valor do F crítico. Esse valor do F crítico vai ser, se eu estou comparando o município 1 com o município 2, vai ser o valor do município 1 dividido pelo valor do município 2. E o meu p-value do F vai ser 1 menos stats.f.cdf. Esse é o meu F crítico. Eu vou pegar meu mu1 e dbi.shape 0
menos 1. Esse é o meu primeiro número de grau de liberdade. E o meu segundo número de grau de liberdade é o número de pontos do município 2, menos 1. E aí eu tenho aqui qual que é o valor de p-value. É o valor 0.3237. Então, nesse caso, eu não consigo rejeitar a hipótese nula, que seria de que as variâncias, nesse caso, são iguais. Então, olhando aqui na tabela de resumo, a gente tem o nosso f-test aqui. Então, a hipótese nula é de que a variância da minha primeira população é igual à variância da minha segunda população, tá? O F crítico vai ser a variância amostral da primeira população dividido pela variância amostral da segunda população. E aqui tem a minha hipótese alternativa. Você deve ter notado que eu não usei um f-test de algum módulo, alguma função do Python, porque o f-test do teste da variância não é muito popular no Python em particular. Então não tem essa função pré-pronta. Então eu tive que fazer o cálculo pelo status. Então aqui você vai precisar referenciar a tabela. No caso, eu estava perguntando, a minha hipótese alternativa era que a variância do primeiro, né, que a gente viu que é 0.26, é maior que a variância do segundo, que a gente viu que é 0.15. Isso é a mesma coisa que perguntar se o valor de f crítico é maior que o valor de f nestes parâmetros aqui. N1 menos 1, N2 menos 1 e o valor alfa. No caso, ao invés de comparar com o valor do f crítico, ou com esse valor aqui, que seria o valor para um determinado nível de significância, eu simplesmente observei, tirei de lá o valor do p-value do f-test para comparar com o nível alfa. Se por outro lado eu estivesse fazendo qualquer outro tipo de cálculo, então se estivesse testando se eles são menores, né, também teria que tirar o p-value aí e comparar com o nível de significância associado a cada uma dessas contas. O meu valor de f, no caso o f crítico calculado, ele não vai mudar necessariamente. O que vai mudar é o nível de significância que eu vou aplicar no meu teste. E aí nesse caso aqui eu não consigo rejeitar a hipótese nula. Um outro teste relacionado ao teste F é o que a gente chama de ANOVA. E o que é o ANOVA? A gente sabe que o teste T ele pode ser usado quando a gente tem dois grupos. Por exemplo, quando eu quero comparar a média amostral de 2 municípios, ou de 2 estados, ou qualquer coisa assim. Mas e se a gente quiser comparar 3, 4, 5 grupos ao mesmo tempo? Para perguntar se eles têm, por exemplo, todos o mesmo IDEB. Bom, aí, aqui a gente tem um outro exemplo. Se a gente quer testar a cidade do eleitor, difere com base em alguma variável, como raça ou qualquer coisa, a gente poderia comparar os vários valores do IDEB para as várias raças, poderia comparar para as várias idades, e assim vai. Então, a gente poderia realizar um t-test para cada par comparável, ou a gente pode realizar o que a gente chama de teste ANOVA, cujo o acrônimo de ANOVA significa Analysis of Variance, ou análise de variância, né? E aí, a ideia, como eu falei, o f-test é um teste de variância, essencialmente. Então, ele está comparando, né, isso é o que a gente chama de teste de uma via de ANOVA, está perguntando se dois ou mais grupos são semelhantes ou não, com base na similaridade associada aos cálculos dos valores das suas médias. Então, como que vai ser esse cálculo na prática? Né? No caso, o ANOVA ele é um teste muito popular, então aqui a gente vai conseguir acessar uma função do SciPy que tenha esse cálculo. Então eu vou aqui utilizar o meu valor de mu1. Então, vou voltar aqui. Valor de mu1. Eu vou puxar o meu valor de mu2, que a gente já conhece. Tá aqui. Então, eu tenho mu1, mu2. Só que agora eu vou criar um terceiro município. mu3. E aqui o meu mu3 vai ser o quê? Vai ser 3543907. Então, outro dado de uma cidade de São Paulo.
Então aqui tem os meus 3 municípios. Meu primeiro município tem nota 6,56, tem 8 pontos. Meu segundo tem 6,88, tem 5 pontos. Meu terceiro tem 6,76 e tem 25 pontos. Então agora eu quero comparar. A minha hipótese nula seria de que, por exemplo, os meus valores de média entre essas populações são iguais, portanto não tem diferença entre as médias, e a minha hipótese alternativa é de que todas as médias, ou que as médias são diferentes entre si. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu stats, pegar o meu f one way, e eu vou passar aqui para dentro do one way as minhas médias. Então, Moon e DBI, Moon 2 e DBI, Moon 3 e DBI. E eu vou comparar. E aí o que ele está me dando? Que minha estatística F é 0,45, me dá um valor crítico de 0,63. Portanto, o que ele está falando é que eu não consigo rejeitar a hipótese nula de que eles são, de que não há diferença, de que eles são iguais. Aí você deve estar pensando, isso parece meio contra-intuitivo. Por exemplo, quando a gente fez o teste lá em cima, né, aqui, nesse teste, a gente não conseguiu rejeitar a hipótese nula quando a gente estava comparando o Moon 1 e o Moon 2, de que, por exemplo, o Moon 1 era menor do que o Moon 2, tudo bem. Mas a minha probabilidade era muito inferior de observar um valor como esse. E aqui a minha probabilidade do F-test já deu um valor muito maior. Se eu, por exemplo, comparasse Moon 1 e Moon 2, você veria que essa probabilidade deles serem de fato diferentes, ela já diminui consideravelmente, né? Porque é onde ele está observando diferenças maiores. Se você observar atentamente o valor da estatística, você vai ver que ela é o dobro da estatística que a gente tinha anteriormente, que era de 0,13. Isso é porque aqui a gente está falando de um teste que é two-sided, ou bilateral, enquanto lá era unilateral. E aí, por isso, o valor de p-value vai ser o dobro, porque o valor de significância eu vou dividir por 2 nessa estatística. Né? Mas, de qualquer maneira, os dois testes concluíram a mesma coisa, né? De que eu não consigo rejeitar a hipótese de que essa nota dos IDEBs entre esses dois municípios aqui são iguais. E para os 3 municípios eu também não consigo rejeitar a hipótese, porque aparentemente o Moon 3 também tem uma nota de IDEB que está dentro desses caras. Por exemplo, conseguiria rejeitar a hipótese? Não consigo rejeitar a hipótese com o Moon 2, Moon 1 e Moon 2, e Moon 2 e Moon 3. Aparentemente também não consigo rejeitar a hipótese. Então, esse é o outro teste importante que a gente utiliza, que é o teste do ANOVA. E com isso a gente tem aqui todos os nossos testes paramétricos sendo executados. Como vocês viram, a maioria dos testes eu consigo utilizar uma função, mas se você quisesse fazer o teste, esses outros testes aqui, por meio das estatísticas de teste, você poderia. E aqui eu tenho o resumo das estatísticas de teste.